Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Kézia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança dos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para... Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos louvar o Senhor? Fique de pé e vamos cantar, adorar e buscar aquele que é o Senhor. Vamos. Se busco, se procuro silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
Poderia sentar. Desculpa, o pastor está com a palavra. Podeis assentar, verdade, meus irmãos. Boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma alegria muito grande rever os irmãos, pessoas que nós conhecemos aqui. Alegria muito grande. Conhecer o irmão Rogério, Portugal. Deus abençoe a vida do irmão. Muito feliz com a sua presença aqui também. Ana Paula já é da casa, né, Ana Paula? A irmã nossa. Meus irmãos, essa noite fria, Deus nos chamou aqui para que nós pudéssemos aquecer os nossos corações com a palavra, com o culto, com as orações. Já fomos abençoados pela manhã. Deus usou o irmão Nilson com muito afinco, poderosamente, trouxe uma palavra de despertamento, nos desafiando a sermos mais cuidadosos com os nossos irmãos, com os nossos amigos e aqueles que carecem da nossa ajuda através do trabalho da ação social. Nessa noite também não será diferente. Deus usará o mensageiro nessa noite, nosso irmão Josué, um homem usado por Deus todas as vezes que veio aqui falar da sua palavra, deixou o seu recado da parte do Senhor. Eu gostaria de deixar apenas um agradecimento a Deus especial, reiterando a alegria de termos a colocação do telhado, e nós oramos muito por isso, e pela graça de Deus, nós nessa semana o telhado foi colocado, falta agora os detalhes da colocação das calhas, dos rufos, mas é um motivo muito grande, uma alegria muito grande, ver como Deus tem abençoado a nossa vida. Domingo após domingo nós temos ouvido tantas notícias boas em relação à compra do terreno, agora a colocação do telhado, e certamente nós teremos agora, em breve, o espaço para as crianças poderem instalar. Isso é obra de Deus, isso aí é para o reino de Deus, é para vidas, e nós não podemos deixar de também agradecer essas questões materiais que estão vinculadas às questões espirituais. Precisamos de estrutura para poder avançar e avançar com qualidade. Por isso nós não podemos deixar de mencionar. Lembrando os irmãos que o nosso horário mudou um pouquinho. Na parte da manhã nós temos a EBD, que começa de 8 às 9. Graças a Deus, eu vi as fotos, muitas pessoas participando aqui do culto, no estudo classe única, também nos seus departamentos. Fui agora ali parabenizar o irmão Tunco, que esteve com os jovens, e todos os outros professores também. Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, e nas 9h30 da manhã, nós começamos o culto da manhã. 9h30 da manhã, portanto, é o nosso culto matutino. E agora, às 19 horas, retornamos ao nosso culto da noite. Então, para os irmãos que nos acompanham pela internet, ficar inteirado para que, quando desejar vir, estar conosco, ficar atento em relação a esses horários. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. O tema desta noite é seguir a Jesus, o caminho da vida eterna. Há vários caminhos que devemos seguir, mas o principal deles é o caminho da cruz de Cristo. Muitos caminhos, melhor dizendo, são propostos a nós, mas o único caminho, a cruz de Cristo. Esse é o caminho que devemos seguir, é o caminho da vida eterna. Oremos para que o Senhor abençoe o seu culto, abençoe o culto nosso como igreja, você que está em casa, que você também seja participante deste culto. Pai Celeste, nesta hora estamos buscando a Ti em oração, para Te agradecer pelo quanto o Senhor tem nos abençoado. O Senhor nos concedeu mais uma semana de vida, e neste tempo nós estamos aqui também para Te pedir, para que o Senhor continue conosco nessa jornada, nessa semana que irá iniciar-se. Pai querido, que o Senhor use cada instrumentista, cada voz aqui, que estará na liderança deste culto. Use também, ó Pai, cada intercessor que ao longo do culto também estará em oração,
intercedendo uns pelos outros, participando em espírito, participando em verdade. Querido Deus, seja também com aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor venha visitá-los, sondar cada coração. Se porventura há alguém triste, desolado, que o Espírito do Senhor levante essa pessoa para a glória do Senhor. Coloque nela a esperança de que este culto é um culto de busca, um culto de entrega, um culto de esperança. Ó Pai, se o Senhor esteve conosco até aqui, certamente esteve, não nos abandonará daqui para frente, e por isso nós entregamos tudo, a vida dos nossos visitantes, a vida de cada irmão, de cada criança, para louvor e glória do Teu santo e eterno nome. Abençoe o pastor Gerson, que estará ministrando Tua palavra ali na Igreja Batista Central, em Volta Redonda. Use também poderosamente o Teu filho. Obrigado, Pai, portanto, por esta mais oportunidade que o Senhor nos dá de culto, de adoração. Em nome de Jesus, amém. Seguir a Jesus requer humildade. Como o pastor acabou de falar, seguir Jesus requer humildade, requer rendição. Então eu te convido a se colocar em pé mais uma vez, por favor, e se render a esse Deus, se render ao Senhor, ao Salvador. Não sei como que você chegou aqui, não sei como está o seu coração, não sei se você já é um crente em Jesus Cristo, mas eu sei que você precisa se humilhar, independente dessa situação, se você é crente ou não crente, cristão ou não. Ainda assim, nós precisamos se humilhar, nos render a cada dia aos pés de Jesus Cristo. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora, neste momento, através dessa linda música.
cabeça, por favor. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui em nome santo de Jesus e nós nos rendemos aos Teus pés, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o único caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso único Deus, o nosso Salvador, nosso Senhor. Senhor, nós nos rendemos ao Teu senhorio, Senhor. Nessa noite, como igreja do Senhor, reunida aqui, que o Senhor possa se fazer presente nesse lugar, aceitar o nosso culto, Senhor, aceitar a nossa vida como adoração ao Senhor, que nós possamos não só viver nesse tempo de adoração, neste lugar, nesse lugar que foi especificamente separado, consagrado para o louvor e adoração ao Teu santo nome, mas que nossa vida por inteiro, nosso ser, possa ser um estilo de vida de adoração, que possa ser um verdadeiro culto que não acaba, Senhor, um culto que permanece, que prolonga e que se rende a cada dia. E por acaso, se nós sairmos do culto, se nós pecarmos contra Ti, Senhor, que nós possamos nos humilhar diante de Ti, nos render e pedir perdão pelos nossos pecados, porque Tu és fiel e justo para perdoar de toda a injustiça. Senhor, nós Te rendemos, nós nos rendemos aos Teus pés. Mais uma vez nós falamos, e que cada um de nós aqui possamos ser tocado pelo Senhor, de forma que nós possamos sair totalmente diferentes, com mais plenitude do Teu Espírito, Senhor, e transbordando com sede de Ti, Senhor, de leitura da Tua palavra, de oração, de consagração ao Teu santo nome. Senhor, nós oramos assim, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Estava meditando sobre a letra da música. Ali diz, eu me rendo para conhecer-te mais. É muito interessante isso. Nós podemos conhecer mais o Senhor quando nós nos entregamos mais. Às vezes Deus não se manifesta a nós, não é porque Ele não deseja, é porque nós não nos rendemos o suficiente para que Ele se manifeste em nossos corações. Eu me rendo para conhecer-te mais. Gostei muito dessa sessão da música, da letra. Meus irmãos, vamos, embora esteja um pouquinho frio, vamos ler bem forte a leitura bíblica em uníssono, que se encontra em João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, assentados mesmo, como os irmãos estão. Vamos ler forte. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Participação musical, violão e voz, Sérgio Silva. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Quebrar um pouco o protocolo, né? Está distanciado. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para entoar. Quero dizer que não sou cantor, sou um adorador. Amém? Não sou cantor, sou adorador, sou um teimoso adorador. Pela graça de Deus, a gente está nos desafios da vida aí. Acredito que todos nós temos um amigo, um grande amigo, pessoa que a gente possa conversar, desabafar, mas eu quero apresentar para vocês um grande amigo, um amigo especial, Jesus Cristo.
E você conhecer a letra, você pode acompanhar, cantar, fique à vontade. Amém? A música é bem conhecida dos irmãos aí. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei dos meus dilemas, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Meu amigo, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a sua própria vida renunciou? Só Jesus mesmo. Cada um tem uma história com o Senhor aqui. Eu gostaria de convidar as crianças para que viessem aqui, para que nós oremos por elas. Elas vão ter o culto
bem voltado à linguagem delas. Todo mundo bem agasalhado. Tem que rir, né, irmãos? Não pode abrir mão de... Isso é muito bom. Vamos orar. Pai Celeste, que bênção ver essas crianças aqui. Ó Pai, que o Senhor aceite o louvor dessas crianças, porque é um louvor sincero, não é um louvor como o nosso, dos adultos, cheios de imperfeições. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada coração aqui, abençoe a tia que irá ministrar a palavra, que irá dirigir o culto, o mensageiro do culto que eles estarão participando, que o Senhor abençoe com a sua presença, com a sua paz, para que o Espírito do Senhor flua em cada coração e haja conversão para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguir a Jesus requer renúncia. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guia-te a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, onde eu tudo lhe cumprir, onde o amor nunca me vi, onde a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me. Dentro dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, guia-te aos altos céus, segue-me, vem, segue-me, oh, quantas vezes disse amém, e tu quebraste a minha lei, mas que agora eu fiquei, segue-me, vem, segue-me. Tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, em teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, oh, deixa tudo teu temor, segue-me, vem, segue-me. Sim, Deus Jesus, e seguirei, seguirei, sim, seguirei, onde eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei, ainda sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado para sempre seja o teu santo nome. Deus amantíssimo, nós te damos graça, Deus, por esse momento tão precioso, Deus. Quando o Senhor nos concede, ó Deus, a bênção de podermos reunirmos como família, como igreja do Senhor, nessa noite tão fria, mas caliente, porque o Senhor tem nos concedido através do teu Santo Espírito, Deus, e tem nos aquecido. E nós temos sentido, Deus, a tua presença, ó Deus, como sentimos pela manhã e agora à noite, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Nessa hora bendita, nós queremos entregar nas santas mãos
o teu servo, que falará, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que ele seja um instrumento do Senhor. Dá-nos, ó Pai, o entendimento da tua palavra, que as nossas vidas sejam edificadas, transformadas, e que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, operar um milagre, Deus, de salvação nesta casa, Deus. Abençoa agora, ó Pai, os teus servos que bondosamente vieram até a tua mesa e entregar os dízimos e as ofertas. Que o Senhor possa recompensá-lo, Deus, segundo a tua vontade. E os outros que não fizeram ainda, que o Senhor possa despertar, que haja a alegria e o prazer de contribuir para a honra e glória do nome do Senhor. É que nós oramos agradecido. Amém. Seguir a Jesus requer total entrega a Ele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Este é um momento de intercessão, quando nós oramos pelos irmãos, pelos amigos que nos procuram com algum pedido de oração em relação a sua enfermidade de um parente, aqueles irmãos que perderam entes queridos, e diversos motivos temos para interceder ao Senhor uns pelos outros, interceder pela própria igreja, pela sua família. Gostaria de convidá-lo para que você se coloque de pé. Talvez você tenha sido abordado por alguém essa semana pedindo uma ajuda. Muitas razões no grupo da igreja também. Enfim, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, gentilmente. Você que está em casa também. Eu não sei o motivo dos irmãos, dos amigos, mas Deus sabe. E por isso nós iremos buscar o Senhor em oração. Pai Celeste, neste tempo nós separamos deste culto para buscar a Ti, em intercessão por aqueles irmãos e amigos que têm nos abordado, nos pedido ajuda em oração, irmãos que estão passando por dificuldades devido à enfermidade, irmãos que também estejam passando com dificuldade de relacionamento em suas famílias, com seus filhos, até mesmo conjugal. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, o Senhor é o Deus de união, o Senhor não é Deus de separação. Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor venha atuar no coração de cada ente desta família. Se for por questão de falta de comunicação, que o Senhor venha operar o diálogo. Ó Pai, se for por alguma questão financeira, que o Senhor venha abrir as portas de emprego. O Senhor é Deus que pode todas as coisas. Senhor, não há nada neste mundo que o Senhor não possa resolver, porque este mundo foi criado pelas próprias mãos do Senhor. Por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Senhor venha com a solução daquilo que aos olhos humanos não há esperança, mas que o Senhor coloque fé em cada coração, que a resposta vem no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor é o tempo certo, não atrasa e nem adianta. E ao longo desse período, se porventura há alguém que precisa acertar contigo, que o Senhor fale através da voz do teu servo, fale através de um irmão, ou fale no íntimo de cada coração, o que precisamos melhorar diante do Senhor, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Ó Pai, opera a cura onde precisa haver cura. Ó Pai, opera o consolo onde precisa haver consolo.
não possamos sair deste lugar sem a paz do Senhor, não podemos desligar os nossos aparelhos sem a paz do Senhor, porque Jesus é o nosso amigo, Ele morreu por nós que somos seus servos, como bem disse o teu servo. Ó Pai, seja com cada necessidade aqui, cada clamor que há em cada coração, cada ferida aberta que precisa ser cicatrizada, enfim, só o Senhor pode agir onde homem algum pode alcançar. Obrigado, Pai, porque pela oração nós podemos alcançar o Teu trono, o trono da graça, e podemos, pela fé, confiar que o Senhor ouviu cada clamor aqui, e o que o Senhor responderá no devido tempo, porque a Tua vontade é soberana, e é perfeita, e é agradável ao coração daquele que crê. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, que o Senhor abençoe cada oração aqui, cada oração de cada irmão que nos acompanhou pela internet. Mais uma participação musical do nosso irmão Sérgio. Ei, acredito que não foi fácil para todos acompanharem, né, de frente a frente o que Jesus passou. Principalmente a mãe. Ver Jesus o que passava, o que passou, o que sofreu. E essa música fala um pouco disso. E os irmãos possam acompanhar a letra, prestem atenção na letra que possa falar aos corações dos irmãos. Amém? Tu já foste indefesa criança, não consigo entender como pude tomar-te em meus braços, envolver o teu ser. Quantas noites ouvir o teu choro, a pedir pão e leite, consolo, caricias pra tudo de alguém, e até pra dormires também, no balanço é minha voz para te ligar. Teus primeiros passinhos e quedas, com orgulho eu segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fingi. Travessura sem mal de menino, tantas vezes me deixaram rindo. De repente um menino cresceu, tão bonito e viril, se tornou tudo tão depressa que eu nem percebi. Hoje ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e o conforto que estão nas tuas palavras.
O teu poder cessa a fúria do mar, enfermidade se vão quando penas se vão. Hoje eu entendo as palavras do anjo quando ele disse o teu nome. Tu és a tão esperada promessa, o Deus do céu entre nós. É o teu povo libertador, tu és o meu Salvador, Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei em meus braços, Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite àqueles que nos acompanham também online. É com grande alegria poder voltar a este púlpito. Hoje pela manhã, brincando com o Nilson, a fim de elogiá-lo, o Nilson estava bem paramentado. Falei com ele: Nilson, você me quebrou. Como é que eu vou estar tão bonito assim que nem você está agora de noite? Aí ele falou: Josué, você não tem jeito de ficar bonito, não. Mas enfim, aqui estou eu, feio do jeito que eu sou mesmo, mas aqui estou eu para transmitir a palavra do Senhor. Brincadeiras à parte, irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder transmitir a palavra. Agradeço ao pastor Gerson pelo convite, ele que não está aqui, mas agradeço muito ao pastor Wellington por essa oportunidade de, mais uma vez, tomar este púlpito para pregar com fidelidade a palavra de Deus. Meus irmãos, como os irmãos já estão acostumados comigo, pelo menos assim espero, 2 minutos de oração silenciosa. Orem por vocês, para que Deus prepare seus corações, e ore também por mim, para que eu tão somente seja instrumento nas mãos do Senhor nessa noite. 2 minutos de oração silenciosa, o qual o silêncio quebrarei com a oração. Santo e bondoso Deus, na Tua presença novamente, nós queremos render-Te graças por todo o culto que está sendo prestado aqui a Ti, rogando-Te, ó Deus, que chegue ao Teu trono com cheiro agradável e suave. Pedimos-Te, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas nesta hora, a fim de que possamos, ó Deus, apreender
aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar nessa noite. Prepara cada um de nossos corações, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e tira de nosso meio tudo aquilo que porventura possa atrapalhar a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com o Senhor e porventura até mesmo o entendimento da Tua palavra. Eu te suplico, ó Deus, que tão somente me use como instrumento nas Tuas mãos. Mas te peço, ó Pai, tem misericórdia, em nome de Jesus, que eu seja humilhado nessa noite, mas que Seu nome seja exaltado para o Teu louvor, para a Tua glória. É a oração que te fazemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 19, versos 16 a 26. Mateus capítulo 19, verso 16 a 26. E aqueles que estão com as suas Bíblias, aqueles que trouxeram, à medida que encontrarem, eu peço que se coloquem em pé, para que eu assim o saiba. Mateus 19, versos 16 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na versão da NVI, ok? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus abençoe assim a sua bendita palavra. Poder sentar, irmãos. O relato do encontro de Jesus com o jovem rico é um dos mais conhecidos e difundidos dentre os vários relatos que nós encontramos nos evangelhos. A mensagem em torno deste encontro é muito importante, por exemplo, para uma compreensão correta das exigências da vida cristã, ou também para entender o valor real dos mandamentos. Apesar de nós já termos ouvido diversas mensagens e estudos a respeito desse encontro com o jovem rico, eu quero novamente observá-lo com os irmãos nessa noite sob uma perspectiva objetiva, porém fiel aos textos que o narram, por entender que há aqui muitos elementos que refletem a realidade dos nossos dias e também para que nós possamos explorar melhor a grande mensagem contida nesses textos. O texto que lemos já é muito claro, mas a fim de elucidar melhor o quadro geral do que esse relato nos ensina, eu quero me embasar essa mensagem na afirmação que Jesus faz no texto correspondente de Marcos 10, 21, onde ele diz: falta-lhe uma coisa. O tema que trabalharemos nessa mensagem, portanto, é: falta-lhe uma coisa, entendendo a mensagem do jovem rico. Está com uma pequena microfonia, se puder diminuir o volume, por favor. Em primeiro lugar, meus irmãos, ainda que de modo introdutório, para nós entendermos o porquê de Jesus ter dito que algo faltava àquele jovem, nós precisamos observar quem ele era e o que ele já possuía. É pelo texto que nós lemos de Mateus, no versículo 20, que nós vemos que aquele homem era, de fato, um jovem. Lucas, no texto correspondente, em 18:18, é quem o identifica como um homem importante. E dado o contexto da conversa, como nós vimos aqui em todos os versículos que lemos, nós podemos constatar que ele era uma pessoa de grandes posses. E pelo termo grego traduzido como importante no texto, arcon, chefe, magistrado, podemos ver que ele também era uma autoridade entre os judeus.
Como jovem, ele possuía vigor, saúde, força. Tinha a vida toda pela frente. Como rico, era possuidor do melhor que o mundo poderia lhe oferecer naquele tempo: luxo, conforto, festas, banquetes, propriedades. Como uma autoridade respeitada, aquele homem possuía status, fama. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui ao fato de que aquele homem possuía qualidades invejáveis. Ele possuía fama, tinha riquezas, ele era jovem. Ele poderia até mesmo ter servido de modelo para a sua sociedade. Mas ainda assim, ele vai até Jesus procurando algo mais. Ou seja, as suas riquezas, seus status, a sua juventude não lhe eram o bastante. Ele desejava mais. Ele aparentemente desejava o céu. Mas, como jovem, ele poderia ter investido todo o seu vigor para buscar o tesouro celestial. Porém, ele preferiu se apegar às riquezas desta vida. Se ele desejasse realmente o céu, nenhum dos seus bens lhe seria atrativo mais do que o tesouro celestial. Ele prontamente os teria deixado, mas não o fez. Ele teria aberto a mão de qualquer fama que possuísse na terra para glorificar ao Senhor do céu, mas não o quis fazer. Como vimos no relato a seu respeito, aquele jovem queria o céu, mas não queria abrir mão do que possuía aqui na terra. Meus irmãos, a quantidade de pessoas que se assemelham a este rapaz excede um número que nós poderíamos calcular. São muitos os que dizem desejar o céu, mas que não abrem mão das suas vidas, dos seus prazeres, do amor aos seus bens aqui na terra. Querem o céu, mas não querem acumular um tesouro lá. Contudo, aquele jovem não apenas não se dava por satisfeito com as suas riquezas, como também via que a sua prudência em obedecer à lei não era o bastante. E é isso que nós vemos em segundo lugar. O próprio questionamento que ele faz a Jesus mostra isso. Mateus 19, verso 16. Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? É certo que nos textos correspondentes de Marcos e Lucas, a pergunta é outra. Bom mestre, Marcos 10, 17. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ao passo que Jesus argumenta: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Meus amados irmãos, há muito debate em torno de qual transcrição estaria mais correta. O que de fato aquele jovem perguntou: mestre, o que de bom farei para herdar a vida eterna? Ou bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A grande maioria dos estudiosos que eu pude pesquisar entende que, independente de qual tenha sido a pergunta, ela não altera a preocupação principal daquele jovem. Como faço para herdar a vida eterna? Agora, observem comigo, se Marcos e Lucas estivessem mais próximos do que realmente foi perguntado, aquele rapaz, ao chamar Jesus de bom, ele só estaria fazendo isso para lhe chamar a atenção. Marcos, por exemplo, descreve um detalhe de que Jesus ia se retirando. Quando Jesus ia saindo, o jovem então exclama: bom mestre. Ele teria dito isso, portanto, somente para que Jesus se voltasse para ele, a fim de obter a sua atenção. A palavra usada para bom aqui é agathos, que representa alguém que é moralmente justo, perfeito. Alguém que não apresenta nenhuma falha em seu caráter, é pleno, completo, cheio, como disse, totalmente perfeito. Desse modo, nenhum rabino ou mestre entre os judeus tomava para si esse título de bom, por entenderem que somente Deus possuía essa prerrogativa. Somente Deus possuía essa moralidade plena. Por isso Jesus teria respondido àquele jovem que somente Deus é bom. Contudo, meus amados, me parece, dentre algumas pesquisas e análises textuais que fiz, que Mateus se aproxima mais do que realmente foi perguntado. Pois quando o jovem pergunta a respeito do que de bom deveria fazer para herdar a vida eterna, é como se questionasse o que de moralmente justo lhe faltava para isso. Partindo dessa perspectiva, portanto, nós podemos compreender melhor a conversa desse homem com Jesus. A argumentação de Jesus no Evangelho de Mateus que nós lemos corrobora com as dos Evangelhos de Marcos e de Lucas, pois Jesus responde:
há somente um que é bom. Entretanto, na perspectiva de Mateus, Jesus estaria dizendo isso não para indagar ao jovem o porquê dele ter usado aquele título para se referir a Jesus. Mas Jesus teria sim dito que há somente um que é bom para mostrar àquele rapaz que ele não poderia obter perfeição plena por seus méritos, pois somente Deus é perfeito. E eu gostaria que isso ficasse gravado em nossas mentes ao longo de toda essa mensagem. Somente Deus é perfeito. Somente Deus é perfeito. Jesus então lhe diz: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Há pelo menos duas razões para Jesus ter dito isso aqui. E a primeira eu lhes digo agora. Jesus não queria dizer àquele rapaz que pelas obras, obedecendo às leis, ele obteria a salvação. Não, não é essa a ideia. Jesus queria mostrar, sim, que ele precisava de fato ser salvo. E que isso não seria obtido pela obediência de mais uma ou duas ou dois mandamentos. Mas sim que ele carecia ser salvo. Vejam, meus irmãos, aos olhos dos homens, aquele rapaz possuía um caráter justo, digno talvez de salvação. Mas a questão é, e quanto ao seu coração? Os homens podiam ver muito bem a sua obediência externa da lei, a sua conduta moral externa, mas para Deus muito mais importava o seu coração. Observem que Jesus menciona alguns mandamentos quando o jovem lhe pergunta quais. Ele menciona o sexto, não matarás, o sétimo, não adulterarás, o oitavo, não furtarás, e o nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e também o quinto, honra teu pai e tua mãe, da lista dos 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, nessa exata sequência, sexto, sétimo, oitavo, nono e quinto mandamentos dos 10. Além disso, também Jesus menciona Levítico 19, 18, ame o teu próximo como a ti mesmo, que é considerado o segundo grande mandamento de toda a lei para os judeus. A minha pergunta é, o que todos esses mandamentos tinham em comum? Todos eles apresentavam um cumprimento externo da lei. A intenção de Jesus era mostrar àquele rapaz que, mesmo por aquilo que os homens podiam ver de sua obediência a Deus, ele não podia apresentar uma moral perfeita, plena, diante do Senhor. Os homens poderiam muito bem louvá-lo pelos seus atos, pelo cumprimento dessas leis, mas ainda assim, isso não o tornava justo aos olhos do Senhor. Mas aquele rapaz, apressadamente e inocentemente, responde que tudo aquilo ele observava. O que ele não entendeu, porém, é que os atos de obediência externa da lei devem ser movidos completamente pela obediência interna da lei no coração. Por isso, em terceiro e último lugar, falta-lhe uma coisa. Logo após o jovem dizer que obedecia aos mandamentos mencionados por Jesus, Marcos vai além e descreve um detalhe que não é mencionado nem por Mateus, nem por Lucas, ao dizer que Jesus olhou com compaixão para aquele jovem. E aí então Jesus teria afirmado, falta-lhe uma coisa. Marcos 10, 21. Jesus se compadece daquele rapaz ao ver a sua ignorância quanto à sua conduta moral diante de Deus e quanto ao que de fato lhe era necessário. O que de fato era necessário para aquele jovem era ser liberto da sua cegueira espiritual quanto à sua moralidade. Reparem na pergunta, o que me falta ainda? Parece que ele já se via como preciso mais apenas de alguma coisa para poder me justificar. E esse era um pensamento comum entre os judeus. Para eles, quando eles estivessem perante o Senhor, obedecendo à lei regradamente, uma ou outra obra ou uma ação caridosa poderia lhes fazer justos aos olhos do Senhor. E era provavelmente esse o pensamento do jovem aqui. Mas Jesus queria lhe mostrar, queria lhe tirar aquela cegueira espiritual quanto à sua moralidade, de que ele não poderia apresentar uma conduta moral diante de Deus que o tornasse agradável a ele. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Mas o que faltaria àquele jovem, então, para obter a salvação? E esse é o ponto.
a maneira como Mateus narra a contra-argumentação de Jesus nos dá a resposta. Nós lemos. Jesus diz: se você quer ser perfeito. Se você quer ser perfeito. Meus irmãos, não faltava aquele jovem mais uma coisa dentre tantas coisas. Somente uma coisa lhe era necessária. E era exatamente isso que estava lhe faltando: a perfeição. Esta é a segunda razão de Jesus ter mencionado os mandamentos para aquele rapaz. Jesus queria mostrar-lhe que para se obter a salvação é necessário perfeição. Não basta obedecer alguns mandamentos externamente, é necessário obedecê-los todos, inclusive aqueles cuja obediência só Deus pode ver. Jesus não mencionou, por exemplo, da lista dos 10 mandamentos de Êxodo 20, o primeiro: não terás outros deuses além de mim. Jesus também não mencionou o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, Deuteronômio 6,5. Todos estes são mandamentos que só o Senhor sabe se realmente os obedecemos. Mas obedecê-los nos leva à sinceridade na prática daqueles que Jesus mencionou àquele jovem. Por isso Jesus diz a ele: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Com isso, Jesus estava mostrando para aquele homem a sua miséria moral diante de Deus. Pois se ele realmente guardasse todos os mandamentos, se amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, um resumo de toda a lei, ele não teria problemas em renunciar à sua vida, os seus bens, a sua fama, para ter um tesouro no céu. Contudo, por ter ele se retirado triste, nós vemos que Jesus descortinou de fato para aquele jovem o real estado do seu coração. Mas, meus irmãos, o elemento principal de tudo isso é que a perfeição que faltava àquele homem falta a todos nós. A perfeição que faltava àquele homem falta a todos nós. Ninguém por si só, por seus méritos, por sua conduta moral, pode se justificar diante de Deus e garantir assim a sua salvação. É exatamente esse o diálogo que há entre Jesus e seus discípulos após o jovem se retirar. Mateus 19, 23, 24, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, o que seria impossível, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, então, perplexos, questionam, neste caso, quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus constitui o ápice dessa mensagem. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Repito, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa resposta que Jesus dá aos discípulos, meus amados irmãos, já estava inserido naquilo que Jesus disse àquele jovem. Ele não precisaria cumprir um ou outro mandamento a mais para obter salvação, porque por si só o homem não pode se salvar. Aquele rapaz precisava sim da verdadeira e única salvação, aquela que é obtida pela perfeição, não do homem, porque é impossível, mas a de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Amados irmãos e queridos amigos, a experiência, a exigência de Deus, aliás, por perfeição, por um caráter moralmente pleno, perfeito, nunca poderia ser satisfeita por nós. Eu repito, a perfeição exigida por Deus, o caráter moralmente pleno, perfeito, nunca poderia ser satisfeita por nós. Obrigado, pastor. Paulo afirma, e nós bem conhecemos o texto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. E por mais que nós obedecêssemos um grande número de mandamentos por toda a vida, Tiago, o irmão de Jesus, afirma que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2,10. Notadamente, Paulo reitera, Gálatas 3,11, é evidente
que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Os sacrifícios que eram prestados a Deus no Antigo Testamento para a remissão de pecados deveriam ser feitos através de cordeiros e outros animais puros, sem mancha, representando a pureza e perfeição exigidas por Deus. Todavia, esses sacrifícios eram feitos recorrentemente, pois por mais que o homem procurasse se apresentar íntegro diante de Deus, ele voltava a pecar e a estar sob o jugo do pecado que o condenava. Então, como é que alguém pode ser salvo? Nós poderíamos perguntar, à semelhança dos discípulos de Jesus, e a resposta é: através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, do perfeito Cordeiro de Deus, e nosso perfeito Redentor e sumo sacerdote. O autor aos Hebreus já declara, Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Hebreus 10, 11 e 12 diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Verso 12. Mas quando este sacerdote Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Apenas por meio da redenção que há em Cristo Jesus, somente tendo imputados os seus méritos sobre nós, somente pela justificação dos nossos pecados, nós podemos nos apresentar aceitáveis a Deus pela perfeição de Cristo Jesus. O que para nós era impossível, Deus tornou possível em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus por isso. Quando Jesus responde àquele jovem o que lhe faltava, meus irmãos, ele já havia revelado essa verdade. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o quê? Um tesouro no céu. O texto é Marcos 10, 21. Depois, venha e siga-me. Quando Jesus diz, você terá um tesouro no céu, Jesus fala de si mesmo. Quando Jesus conclama aquele jovem que o siga, Jesus está afirmando para ele: siga-me, pois eu sou o único, vivo e verdadeiro caminho que te conduz a Deus. O que faltava àquele rapaz não era apenas vender os seus bens e dar o dinheiro aos pobres, não. Não é essa a ideia aqui, não é esse o ponto aqui. O que faltava àquele jovem, meus irmãos, para herdar a vida eterna, era tudo. Lhe faltava tudo. Lhe faltava Cristo, o tesouro do céu. Pode-se resumir o que Jesus disse da seguinte forma: o vínculo que você tem com os seus bens, que perecem, precisam ser substituídos por um vínculo comigo, que é eterno. Era como se o jovem estivesse diante de Jesus, com as mãos cheias de dinheiro, e ouvisse: falta-lhe algo, estenda as mãos, largue seu dinheiro, deixe-o para quem precisa e segure as minhas mãos. Há uma coisa que faltava àquele jovem, meus amados irmãos, não era o que cairia de suas mãos, mas a quem ele poderia ter dado a mão. Uma coisa te falta e sou eu. Pare de amar os seus bens e comece a amar-me. Se você quer herdar a vida eterna, se você quer entrar no reino dos céus, saiba que eu sou o tesouro dos céus. Se você preferir os seus bens a mim, não entrará nos céus. Mas se me amar acima de tudo, você terá um tesouro nos céus, pois eu estarei lá. Você só herdará a vida eterna se estiver vinculado a mim. Se você quer ser perfeito, siga-me. Eu sou o perfeito Cordeiro de Deus. Amém. Concluindo, meus amados irmãos, quanta semelhança há entre esse relato do encontro do jovem rico com Jesus com aquilo que nós vemos hoje. Como já mencionei, há muitos que podem até dizer desejar o céu, mas não estão dispostos a deixar os seus bens, seus prazeres desfrutados nessa vida. Amam mais as riquezas e alguns até mais a fama do que poderiam amar a Jesus. Por outro lado também, há muitos que se veem moralmente justos e merecedores do céu,
Quantos de nós já não conversamos com alguém que disse merecer o céu por ser uma pessoa boa? Você vai conversar com a pessoa? Não, eu mereço o céu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Afinal, eu não faço nada de muito errado. Garantem merecer o céu, pois ao seu ver só vivem a vida numa boa, sem ferir ninguém, não matam, não roubam, vivem tranquilos cada um na sua. Aliás, meus irmãos, quanta semelhança isso já teve conosco. Quanta semelhança isso já teve conosco. Nós também, em outro tempo, andávamos presos aos bens desta vida. Amávamos mais as riquezas terrestres do que as celestiais. Paulo afirma, Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Na versão de vocês, talvez esteja assim, e ele vos vivificou, ou ele lhes deu vida. Isso é um acréscimo. A verdade de Paulo é muito mais contundente e direta. Ele afirma categoricamente, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira, ou filhos da ira de Deus. Todos nós nos assemelhamos a isso. Miseravelmente, podíamos, à semelhança do jovem rico, achar que éramos bons, justos. Talvez pensássemos que éramos dignos do céu. Mas assim como aquele rapaz, todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Repito novamente, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, se porventura sobrasse qualquer dúvida sobre o fato de estarmos afastados da glória de Deus, e não pudermos nos apresentar justos diante dele, Paulo antes diz, reiterando o Salmo 14 e Salmo 53, não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e igualmente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 10 a 12. Não há ninguém que faça o bem. Assim como aquele rapaz, todos nós carecíamos ter descortinada de nossas vistas a miserável condição em que nos encontrávamos. Todos nós carecíamos da única e verdadeira salvação, aquela que é obtida pela perfeição, mas não a nossa. Faltava-nos algo, faltava-nos alguém, faltava-nos Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Somente por intermédio de Jesus nós podemos ser aceitos por Deus, somente pelo seu ato redentivo de nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, somente pelo seu ato justificador de pagar o preço dos nossos pecados com o seu precioso sangue, somente por ele, Jesus, ter sido perfeitamente homem e perfeitamente Deus, sem pecado nem mácula, somente pela sua ressurreição vitoriosa sobre o pecado, a morte e o inferno, somente por Jesus, somente em Jesus, nós podemos ser salvos. Só em Jesus. Meus amados irmãos, eu conclamo a vocês que a nossa atitude seja de fato diferente da daquele rapaz. Que nós possamos prontamente estender as mãos para Jesus, segui-lo confiantemente, não nos preocupando com nenhum bem que pudéssemos ter aqui, mas alegrando-nos por termos em Jesus o maior tesouro, aquele que é eterno e perfeito. Eu conclamo a você que, se você é jovem, cheio de vigor, use a sua juventude e forças para se empenhar no trabalho do Rei pelo tesouro eterno. Se você é uma pessoa de posses, ou tem outros tipos de recursos, como, por exemplo, inteligência e talentos, invista-os para a glória de Deus. Use-os para o benefício dos mais necessitados, para o avanço do reino de Deus nesta terra. Use para fazer ação social, como nós somos conclamados pelo Nilson nesta manhã. Use os seus recursos para o bem do próximo. Agora, se depois de tudo que nós dissemos, você se viu como aquele jovem, alguém que estava cego para a sua miséria moral, cheio de si,
mesmo corrompido pelo pecado, achando-se digno de todo bem. Eu lhe digo, a maior mensagem de todas de Jesus, em todos os evangelhos: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dessa sua moralidade falha, miserável, que não te pode garantir salvação. Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependa-se, pois Jesus é o único, vivo e verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai. Se pela ação do Espírito Santo você está sendo convencido dos seus pecados, da justiça perfeita de Cristo e do juízo de Deus, justo juiz, eu lhe conclamo: estenda as mãos para Jesus, reconheça-o como seu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor, e siga-o conosco, rumo à herança sublime, à glória celestial, à vida eterna, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a quem nós dizemos amém, glória a Deus. Que Deus assim nos abençoe. E eu gostaria apenas de deixar mais uma mensagem aqui. Se depois de toda essa mensagem, você realmente foi tocado pelo Espírito Santo, porque eu não convenço nada de ninguém, aliás, não convenço ninguém de nada, mas se o Espírito Santo está te convencendo de fato dos seus pecados, da justiça perfeita de Cristo e do juízo de Deus, eu te convido a se apresentar. Talvez haja alguém aqui que não tenha feito isso, talvez alguém que nos esteja assistindo online também não tenha feito isso. Se esse é o teu caso, se você está online e não ainda entregou a sua vida a Jesus, faça-o. No Facebook, os irmãos têm colocado o Alô Pastor. Entre em contato com o pastor Wellington ou com o pastor Gerson. Comunique a ele da sua entrega ao Senhor. Se porventura há alguém aqui que quer fazer hoje essa declaração de reconhecer Cristo como Salvador e Senhor, procure o pastor Wellington após o final deste culto. Que Deus assim possa nos abençoar e nos usar para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Fala nos nossos corações. Arrependa-se, arrependa-se. Então, convido você a você se colocar em pé, por favor, e a cantar: ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Ferido em seu coração, com o peso do pecado, sim, Jesus te chama. Se você já pensou que é o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Deixe todos os seus erros para trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama.
maravilhoso. Maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Porque Ele é Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. O nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, porque Ele é Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Amém. Deus abençoe. Podeis assentar, meus irmãos. Que palavra maravilhosa do irmão Josué. Palavra que nos desafia a abrir mão de muitas coisas da nossa vida. Falta-te alguma coisa? Essa é a pergunta. Falta-nos alguma coisa? Sabemos que a nossa vida não é perfeita, nem tudo podemos ter acesso, nem tudo que temos colocado diante do Senhor temos a resposta, mas nós devemos sempre nos cobrar. Será que há algo que Deus ainda não nos concedeu porque Ele não quis ou porque nós não estamos permitindo que Ele nos dê? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas não foi porque Deus quis, eles que não quiseram receber. Essa fica a reflexão para nós hoje. Talvez o seu caso não seja Jesus, porque você está aqui, já é um salvo em Cristo, mas pode ser alguma iniquidade que te impede de avançar um pouco mais. Todos nós temos problemas pessoais. Entregue sua vida totalmente ao Senhor, plenamente. Perfeitos nunca seremos, mas podemos alcançar, buscar a perfeição. É isso que Deus quer para nós. Deus abençoe a vida do irmão Josué. Verdadeiramente Deus te usou nessa noite, falou muito ao meu coração. E tivemos um dia abençoado, fechamos um dia abençoado na presença do Senhor. Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por este culto, por esta bênção de estarmos aqui. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, como falou ao meu. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou ao longo desse dia. E rogar ao Senhor para que vocês tenham uma semana verdadeiramente abençoada, que Deus possa recompensá-los com as suas mais infinitas misericórdias, tanto você que está aqui, como está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe a cada um. Pai Celeste, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom, Pai, ouvir palavras que nos desafiam.
Ó Pai, enquanto o teu servo falava, eu rogava a Ti, fala o meu coração, ó Pai. Eu preciso melhorar, eu preciso ser perfeito como o Senhor deseja que eu seja. Ó Pai, que nunca venhamos nos acomodar no estágio espiritual que estamos, que possamos sempre avançar de degrau em degrau até alcançarmos o céu. Pai bendito, se porventura alguém chegou aqui abatido, que essa palavra, Pai, de arrependimento venha restaurar vidas, quebrantar corações, olharmos, ó Pai, onde está o nosso foco, se o nosso foco verdadeiramente está no Senhor, Pai, para que possamos entender o que nos falta, para que possamos conquistar aquilo que às vezes nós temos colocado diante do Senhor. Jesus amado, que está à direita do Pai, interceda por nós. Que o Senhor, o nosso intercessor, morreu na cruz pelos nossos pecados e agora está face a face com o nosso Deus. Ó Deus, que misericórdia o Senhor teve de nós. Que nesta noite, Pai, possamos restaurar a nossa comunhão contigo, possamos restaurar a nossa vida de santidade. Bendito Deus, ajuda-nos ao longo desta semana, que o Espírito Santo do Senhor em nossos corações nos afaste de todo o mal, limpe a nossa mente, a nossa consciência de todo o mal, que possamos confiar em Ti, porque em Ti nós temos o verdadeiro caminho para a vida eterna. Abençoe cada família aqui representada, abençoe, Pai, cada problema para que seja sanado para a glória do Senhor. Abençoe a vida do irmão Josué, abençoe a vida do irmão Nilson, abençoe a vida daqueles que assumem o púlpito aqui, para que eles possam ser verdadeiramente instrumentos nas Tuas mãos. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai. Esta é a nossa oração, e que a graça do nosso Deus, Deus de amor e de infinita bondade, e que as consolações do Espírito Santo venham alcançar cada coração aqui, com a paz que excede todo entendimento. Que o Espírito Santo, Pai, venha agir, dando sabedoria em cada vida aqui, em cada decisão a ser tomada, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma noite abençoada, os visitantes. Os visitantes sejam abençoados e voltem sempre. Amém? O Bruno está me falando da cantina, e não se esqueça da cantina, irmão. Todo mundo ir para casa de barriguinha cheia. Deus abençoe a todos.
onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. É chegado um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa Tempo de reconstruir,